Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Perder um ente querido já é difícil o suficiente, mas não saber onde ele está ou o que aconteceu com ele é absolutamente angustiante. Os grandes avanços em tecnologia forense possibilitaram que as famílias de centenas de vítimas encerrassem o assunto sobre o que aconteceu com seus entes queridos neste vídeo. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever, apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomodem-se, diminuam as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assustadora desta noite. Caso número 1, o arrepiante desaparecimento de Gail Barrows. O ano era 1988 e o ar fresco do outono de Battle Creek, Michigan, guardava um segredo. Em 9 de outubro de 1988, a rotina matinal de Gail Barrows, uma resiliente mãe solteira de 30 anos e 3 filhos, para tomar café, transformou-se num pesadelo. Vista pela última vez a sair da cafetaria Speed's entre as 3 horas e as 4 horas da manhã. Acompanhada por um misterioso homem de cabelos escuros, Gail desapareceu sem deixar vestígios. O seu desaparecimento provocou arrepios na comunidade unida. A vida de Gail foi uma prova da sua força. Trabalhando em 2 empregos exigentes em bares locais, esforçou-se incansavelmente para sustentar os seus 3 filhos. A sua ausência repentina foi profundamente atípica, levantando imediatamente alarmes entre aqueles que a conheciam. Os esforços iniciais de busca não produziram resultados imediatos, e uma palpável sensação de pavor tomou conta da sua família e amigos. Então, pouco mais de 2 semanas depois, em 25 de outubro, uma descoberta aterrorizante destruiu qualquer esperança que ainda houvesse de um regresso seguro de Gail. Caçadores em Emmett, uma cidade próxima, tropeçaram no corpo sem vida de uma mulher abandonado na River Road. As autoridades rapidamente identificaram a vítima como Gail Barrows e uma investigação abrangente e urgente foi iniciada. A cena do crime foi meticulosamente processada. Testemunhas foram identificadas e entrevistadas, e cada fragmento de evidência foi cuidadosamente coletado, tudo em uma tentativa desesperada de juntar as peças dos eventos daquela noite fatídica. Uma teia emaranhada de conexões. Roger Plato e Richard Compton. À medida que os investigadores se aprofundavam, uma pista crucial emergiu de uma fonte inesperada. Poucos dias antes do corpo de Gail ser encontrado, em 22 de outubro, as autoridades abordaram Roger Plato, um homem de 24 anos, cujo carro correspondia à descrição de um caso separado de sequestro e agressão. A tentativa de deter Plato sob a mira de uma arma em um estacionamento de Bellevue às 16 horas e 30 minutos se intensificou rapidamente. Plato tornou-se agressivamente pouco cooperativo, resistindo à prisão e tentando arrancar uma arma de um detetive. Na luta que se seguiu, ele foi baleado e morreu em decorrência dos ferimentos. Devido à sua morte, Plato nunca foi formalmente interrogado sobre nenhum dos casos. No entanto, uma prova crucial foi obtida, uma autópsia foi realizada e uma amostra de sangue foi coletada antes da cremação de seu corpo. Uma amostra que, mais tarde, se provaria crucial. Essa amostra de sangue foi, então, armazenada em um laboratório particular, um frasco discreto que guardava a chave para um mistério de décadas. Com a morte de Plato, os investigadores do caso de Gail mudaram o foco para seu colaborador próximo, Richard Compton, amigo e ex-colega de quarto de Plato. Compton não era nenhum estranho ao sistema de justiça criminal, ostentando um histórico criminal significativo.
Quando confrontado pelos investigadores, no entanto, negou veementemente qualquer conhecimento do desaparecimento ou morte de Gale, não oferecendo assistência. Sem mais pistas imediatas ou desenvolvimentos concretos, o ímpeto inicial promissor do caso de Gale começou a esmorecer. Lentamente, tragicamente, ele esfriou. Por quase 3 décadas, o assassinato de Gale Barrows permaneceu um enigma sem solução, uma ferida aberta e dolorosa para sua família. Detetive Scott Marshall reabre o caso. A passagem do tempo pouco diminuiu a determinação das autoridades policiais em Battle Creek. Em 2018, a responsabilidade foi passada para o detetive Scott Marshall, um dedicado investigador de casos arquivados. Uma das observações imediatas do detetive Marshall foi gritante. O DNA de Richard Compton nunca havia sido testado com base em evidências da cena do crime de Barrows. Esse descuido imediatamente impulsionou Compton para o topo da lista de suspeitos do detetive Marshall. Uma investigação completa sobre o paradeiro de Compton revelou uma informação crucial. Richard Compton havia morrido em 2009, aos 59 anos, e foi enterrado no cemitério internacional do Condado, em Austin, Texas. Sem se deixar abater pela passagem do tempo ou pelos desafios logísticos, o detetive Marshall obteve um mandado de busca e viajou para o Texas para exumar o corpo de Compton. A exumação foi um risco calculado, uma medida desesperada para obter evidências cruciais de DNA que pudessem confirmar ou refutar o envolvimento de Compton. Após o exame, os resultados foram surpreendentes e, inicialmente, desconcertantes. As amostras de DNA de Compton não correspondiam ao DNA primário encontrado no corpo de Gale Barrows. No entanto, em uma reviravolta significativa, seu DNA correspondia a fios de cabelo previamente não identificados, ligados à cena do crime. Essa descoberta, embora não implicasse diretamente Compton como o agressor principal, sugeria fortemente sua presença na cena do crime ou perto dela, adicionando outra camada de intriga ao caso. O mistério persistia, mas novas vias de investigação se abriam. Um frasco e uma conexão vital. O verdadeiro avanço no caso de Gale veio quase por acaso em novembro de 2020. O sargento Chris Speck, do departamento do xerife do condado de Callan, realizava um inventário de rotina de evidências quando se deparou com um frasco esquecido. Este frasco continha a amostra de sangue coletada de Roger Plato, o homem que havia morrido durante sua tentativa de prisão em 1988. Era uma possibilidade remota, uma prova preservada por décadas, aguardando a tecnologia certa e o momento certo para revelar seus segredos. Em 30 de janeiro de 2021, a espera chegou ao fim. Um laboratório da Polícia Estadual anunciou um acontecimento monumental. A amostra de sangue de Roger Plato estava definitivamente conectada ao DNA encontrado no corpo de Gale Barrows. Essa evidência científica irrefutável confirmou o que alguns suspeitavam há muito tempo. Roger Plato era responsável por agredir Gale Barrows e tirar sua vida. A descoberta foi um momento profundo para todos os envolvidos no caso, especialmente para a família Barrows. Embora Roger Plato e Richard Compton tenham morrido sem enfrentar a justiça em um tribunal, a prova de DNA finalmente forneceu as respostas que os haviam iludido por tanto tempo. Acredita-se agora que Compton, cujo DNA foi encontrado em fios de cabelo na cena do crime, provavelmente testemunhou o desenrolar dos terríveis eventos. Apesar de os perpetradores jamais serem responsabilizados no sentido jurídico tradicional, a família Barrows expressou imenso alívio por finalmente alcançar uma forma de encerramento. O detetive Marshall, refletindo sobre a árdua jornada para solucionar o caso,
articulou sucintamente o poder da ciência forense moderna. A tecnologia do DNA é o futuro para a solução de casos arquivados. Suas palavras repercutiram profundamente, destacando o impacto transformador dos avanços científicos em trazer paz a famílias atormentadas por tragédias não resolvidas. Processo de Caso número 2. O mistério persistente de Janet Brochu. O espírito festivo de dezembro de 1987, em Waterville, Maine, foi tragicamente ofuscado pelo desaparecimento de Janet Brochu. Com apenas 20 anos, a vida de Janet foi abruptamente interrompida, deixando um profundo vazio para sua família e amigos. A noite de 23 de dezembro de 1987 começou com a alegria inocente de jogar boliche com os amigos, um prelúdio para um passeio planejado no Tea Woods, um bar e lounge local. Foi na pista de boliche de Waterville que Janet e suas amigas encontraram dois homens, iniciando uma amizade que parecia bastante inofensiva na época. Os grupos se conectaram bem, chegando a combinar de se encontrar mais tarde no Tea Woods. No entanto, quando Janet e suas amigas chegaram ao bar, um obstáculo imprevisto surgiu. Janet, com apenas 20 anos, teve a entrada negada devido ao aumento da idade legal para consumo de bebidas alcoólicas no Maine para 21 anos, implementado em julho de 1985. Era quase meia-noite quando os dois homens da pista de boliche chegaram ao Tea Woods. Um deles, vendo Janet do lado de fora, ofereceu-lhe uma carona para casa. Ela aceitou e suas amigas a observaram sair com o homem, sem saber que aquela seria a última vez que a veriam viva. Um detalhe peculiar aconteceu imediatamente. Logo após Janet e o homem saírem, ele retornou ao bar sozinho. Ele explicou que Janet havia esquecido a bolsa e que ele havia voltado para buscá-la enquanto ela esperava no carro. Os amigos dela permaneceram no bar por mais 45 minutos antes de irem embora. Janet não voltou para casa naquela noite. Na manhã de 24 de dezembro, seus pais, Albert e Geraldine Brochu, preocupados, relataram o desaparecimento da filha. A urgência da situação era agravada pela condição médica de Janet. Ela era diabética e precisava de insulina regular para controlar os níveis de açúcar no sangue. Seu desaparecimento não era apenas um caso de desaparecimento. Era uma corrida contra o tempo, com sua saúde em jogo. A busca por Janet começou quase imediatamente. A polícia rapidamente localizou e conversou com o homem que havia oferecido carona para Janet. Seu relato, no entanto, era preocupante. Ele alegou que, ao retornar ao estacionamento, após buscar a bolsa de Janet, ela parecia doente. Por isso, afirmou que não poderia mais levá-la para casa. E, segundo ele, esta foi a última vez que a viu. Negou veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento dela. Sem mais provas, os investigadores se contentaram com sua palavra e a busca continuou. Por 3 meses agonizantes, o paradeiro de Janet permaneceu um mistério. Então, em 18 de março de 1988, uma descoberta sombria foi feita. Um homem encontrou restos mortais flutuando perto da represa Waverly, no rio Sabbathcook. Os restos mortais estavam sem roupas, o que tornou a descoberta ainda mais intrigante. Uma autópsia foi realizada, mas, frustrantemente, o legista não conseguiu determinar a causa precisa da morte de Janet. Embora se acreditasse amplamente que seu corpo estivesse submerso na água desde a noite de seu desaparecimento, conclusões mais aprofundadas sobre como ela morreu permaneceram indefinidas. Os investigadores cogitaram a possibilidade de ela ter pulado ou sido empurrada de uma ponte, mas isso levantou uma questão crucial. Se ela tivesse pulado,
o que teria acontecido com suas roupas. Embora 3 meses de exposição aos elementos pudessem ter levado a uma decomposição grave, suas roupas ainda deveriam estar presentes. A falta dessas pistas vitais aprofundou o mistério. A sombra de outra vítima, Geraldine Ann Finn e Gerald Goodall. Apenas alguns meses após a descoberta dos restos mortais de Janet, outra tragédia atingiu Waterville, com semelhanças surpreendentes com o caso de Janet. Em 9 de agosto de 1988, Geraldine Ann Finn, uma mulher de 23 anos, foi vista pela última vez no Pete and Larry's, um bar na Upper Main Street, na companhia de colegas de trabalho. Durante o tempo em que esteve no bar, um homem a abordou. Ele foi descrito como tendo aproximadamente 1,78 m de altura, pesando cerca de 68 quilos, com cabelos escuros e uma distinta tatuagem de diamante no ombro. Os restos mortais de Geraldine foram encontrados perto de Skowhegan por um homem que caminhava em suas terras, próximo a uma área arborizada. Assim como Janet, Geraldine foi encontrada sem roupa. No entanto, neste caso, os investigadores tinham provas suficientes para prender um suspeito. Gerald Goodall, um homem de 29 anos. Goodall foi considerado culpado pelo assassinato de Geraldine Finn e condenado a 75 anos de prisão. Após sua prisão e condenação, Goodall foi extensivamente interrogado sobre a morte de Janet Brochu. Ele, no entanto, negou qualquer envolvimento. Apesar da forte convicção entre os investigadores de que Goodall era responsável pela morte de Janet, devido às semelhanças marcantes entre os dois casos, a falta de provas concretas os impediu de acusá-lo. Essa infeliz realidade fez com que o caso de Janet permanecesse arquivado por mais de 3 décadas, um eco doloroso do caso Barrows. A passagem dos anos não extinguiu a esperança de justiça no caso de Janet. Somente em maio de 2021, um avanço significativo finalmente ocorreu. As autoridades finalmente conseguiram prender Gerald Goodall pelo assassinato de Janet Brochu. Como o caso ainda está tramitando no sistema jurídico, a natureza precisa das novas provas que levaram à sua prisão permanece indeterminada. Um artigo publicado no Bangor Daily News em 22 de agosto de 1988 afirmava que Goodall viu Janet brevemente no estacionamento do bar na noite de sua morte. No entanto, nenhuma declaração oficial confirmou se ele era o homem que deveria levá-la para casa. O processo legal ainda está em andamento, com uma audiência oficial de acusação ainda não realizada. Um atraso atribuído às desafiadoras circunstâncias globais. Tragicamente, os pais de Janet não viveram para ver esse dia. Sua mãe, Geraldine Brochu, faleceu em 2015 e seu pai, Albert Brochu, faleceu em janeiro de 2021, poucos meses antes de seu assassino ser finalmente levado à justiça. A busca incansável por respostas para sua amada filha terminou sem o desfecho que tanto buscavam. Quanto à natureza das novas evidências que finalmente solucionaram este caso arquivado, o mundo aguarda os detalhes que a audiência de acusação, sem dúvida, trará à tona, finalmente oferecendo um panorama completo dos eventos que levaram à morte prematura de Janet Brochu e à justiça, há muito adiada, para sua família. Processo de caso número 3. O desaparecimento de Bonnie Baker. A noite de 30 de junho de 1998 começou com comemoração para Bonnie Baker, uma mulher de 47 anos de Denver, Colorado. Ela estava curtindo uma festa com amigos em Golden, comemorando uma promoção recente. No entanto, o clima de comemoração rapidamente azedou com a chegada inesperada de seu namorado, Crescin Nene Pérez, com quem dividia um apartamento. O relacionamento deles era complicado.
Eles se conheceram enquanto trabalhavam no The Fort Restaurant, em Morrison, onde Bonnie era uma funcionária exemplar, sempre pontual e nunca doente. Paris, por outro lado, havia sido demitido apenas um mês antes por suas frequentes ausências. A chegada de Paris à festa imediatamente criou um clima tenso. Testemunhas relataram posteriormente que ele parecia estar sob a influência de substâncias ilícitas, com os olhos vermelhos e vidrados e com comportamento agressivo. Ele teria ficado com ciúmes ao ver Bonnie dançando e bebendo com as amigas, olhando constantemente para os outros participantes e tentando instigar brigas. A situação se deteriorou rapidamente, culminando com Bonnie proferindo suas últimas palavras conhecidas a uma amiga. Seria melhor eu ir agora ou será pior. Com isso, o casal saiu da festa mais cedo, por volta das 20 horas. Esta foi a última vez que Bonnie Baker foi vista viva. Por volta do mesmo horário, às 20 horas, as autoridades receberam um telefonema assustador de uma mulher não identificada. Seu relato era sensacionalista. Um homem havia tirado a vida de uma mulher em um apartamento na Avenida West Louisiana. Ainda mais alarmante, ela alegou que o homem planejava dirigir até o México em um veículo vermelho com placas do Colorado, com a intenção de abandonar o corpo da mulher em algum lugar no caminho. A polícia rastreou a ligação até um telefone público e correu imediatamente para o apartamento especificado. Não encontraram sinais de luta e não havia ninguém presente. No dia seguinte, ocorreu um acontecimento crítico. O carro de Paris se envolveu em uma colisão entre dois veículos perto de Globe, Arizona. Ele fugiu do local a pé, deixando o veículo apreendido para trás. Após exame, sangue foi coletado do porta-malas do carro, fornecendo evidências cruciais. Apesar disso, o caso foi inicialmente arquivado, devido à falta de descobertas imediatas e à ausência de um corpo. Um ano depois, em julho de 1999, o caso foi reinvestigado devido à possibilidade de novas evidências. A descoberta veio de uma fonte inesperada. Em 31 de julho de 1999, dois meninos a cavalo cavalgando por uma área remota de uma reserva Navajo, no Novo México, tropeçaram no que parecia ser um crânio humano. Eles contataram imediatamente as autoridades, que, após uma busca minuciosa, localizaram vários outros restos mortais. Embora a descoberta tenha sido significativa, os resultados iniciais da autópsia foram inconclusivos quanto à causa da morte e, principalmente, a identificação definitiva. Sem uma ligação clara com Bonnie Baker, o caso foi arquivado novamente, com mais um conjunto de restos mortais não identificados se somando à crescente lista de mistérios não resolvidos. A reviravolta ocorreu em outubro de 2012, quando o detetive Kenneth Klaus, um dedicado investigador de casos arquivados do Departamento de Polícia de Denver, foi designado para o caso de Bonnie Baker. Uma de suas primeiras ações foi contatar um agente do FBI no Novo México para discutir seu desaparecimento e os restos mortais desenterrados. Essa colaboração se mostrou inestimável. Amostras de DNA dos restos mortais encontrados na reserva Navajo foram enviadas ao Laboratório Criminal de Denver para testes forenses. Os resultados foram conclusivos e as amostras definitivamente coincidiram com o DNA de Bonnie Baker. Após mais de uma década, o destino de Bonnie foi finalmente confirmado, trazendo uma resposta dolorosa, mas necessária para sua família. Com os restos mortais de Bonnie identificados, a investigação ganhou novo impulso. Em 4 de abril de 2013, a mulher não identificada que havia feito a ligação inicial para o 911 finalmente se apresentou. Seu depoimento foi contundente. Ela admitiu ter feito a ligação e revelou que havia
limpado o apartamento do casal após o desaparecimento e antes da chegada das autoridades. Sua descrição da cena foi assustadora. Pratos quebrados e cacos de vidro espalhados pelo chão, e a mesa da cozinha estava virada, sinais claros de uma luta violenta. A mulher também forneceu uma descrição completa do veículo vermelho mencionado em sua ligação inicial, que mais tarde foi identificado como um Geo Prism, juntamente com a placa. Mais significativamente, ela relatou uma conversa com Pérez naquela noite. Eu sei que você não gosta da Bonnie. Algo ruim aconteceu com a gente. Você nunca mais vai precisar ver a Bonnie porque eu vou fazê-la desaparecer. Embora seu relacionamento com o casal não tenha sido imediatamente revelado pelas autoridades, seu depoimento forneceu uma janela crucial para o estado de espírito de Pérez e sua possível culpabilidade. Reforçando ainda mais o caso, outra testemunha identificou Pérez como o motorista do gel vermelho a partir de uma série de fotos. Após extensos interrogatórios de testemunhas e testes de DNA forense mais avançados, as evidências acumuladas forneceram fundamentos suficientes para um mandado de prisão contra Crescin Nene Pérez. No entanto, um novo desafio surgiu. Pérez agora morava no México. Sua extradição para os Estados Unidos provou ser um processo longo e complexo, finalmente concretizado em 2020. Os promotores teorizam que o corpo de Bonnie Baker provavelmente foi deixado em uma cova rasa um dia após seu desaparecimento. Em 27 de janeiro de 2021, uma leitura preliminar do caso foi realizada no Tribunal de Denver. Crescin Nene Pérez agora enfrenta acusações por sequestrar e tirar a vida de Bonnie Baker, finalmente levando o caso à beira da justiça após mais de 2 décadas. Processo número 4. Revelando a identidade da Jane Doe de Pecos. O verão escaldante de julho de 1966 trouxe consigo um mistério para Pecos, Texas, que perduraria por mais de 5 décadas. Em 5 de julho de 1966, um homem e uma mulher, registrados como senhor e senhora Russell Bayton, fizeram check-in no Roper's Motel, na rodovia 80, um local popular para viajantes. Poucas horas depois, uma descoberta aterrorizante foi feita. Uma camareira que trabalhava no hotel encontrou a mulher afogada na piscina do motel. O homem, por sua vez, simplesmente foi embora, desaparecendo sem deixar rastros, para nunca mais ser visto ou ouvido. Para agravar a tragédia, os investigadores não tinham ideia de quem era a falecida, marcando o início do longo e arquivado caso da Jane Doe de Pecos. Testemunhas oculares no motel descreveram o homem como aparentando pelo menos uma década a mais que a mulher. A própria mulher era caracterizada por ter uma aparência mediterrânea, com pele bronzeada e cabelos escuros. A camareira, impressionada com a descoberta, pediu ajuda a uma garçonete, que, com a ajuda de outro hóspede, trouxe o corpo sem vida da senhora Bayton para o deck da piscina. Os socorristas chegaram rapidamente, mas apesar dos esforços, a mulher não reagiu e foi declarada morta ao chegar ao Hospital Memorial do Condado de Reeves. Enquanto isso, o homem que a acompanhava, supostamente seu marido, aproximou-se da recepção. Ele solicitou seu documento de identidade, alegando que precisava entregá-lo à polícia para o registro do afogamento de sua esposa. O funcionário, talvez desavisado na ocasião, devolveu o documento. O homem foi então visto entrando em seu carro e indo embora, desaparecendo do local para sempre. Embora alegasse estar dormindo em seu quarto, quando o afogamento ocorreu, sua rápida e completa saída da situação imediatamente lançou uma sombra de suspeita sobre suas ações. Se ela realmente fosse sua esposa, seria de se esperar que ele tivesse corrido para o hospital ou, pelo menos, assumido a responsabilidade por seus restos mortais.
ele não fez nenhuma das duas coisas. Uma autópsia foi realizada nos restos mortais da mulher. O legista notou um pequeno arranhão vermelho logo acima da maçã do rosto esquerda, mas, além dessa pequena marca, não havia nenhuma outra evidência que sugerisse que o afogamento foi premeditado. Como resultado, sua causa de morte foi oficialmente declarada afogamento acidental. Seus restos mortais foram, então, enviados para a funerária Pecos, na expectativa de que alguém se apresentasse para buscá-la. A tragédia atraiu significativa atenção da mídia, gerando questionamentos de pessoas em vários estados que se perguntavam se a falecida poderia ser uma parente desaparecida. A comunidade local, profundamente tocada pela situação da mulher desconhecida, até se uniu, doando dinheiro para cobrir o custo de sua lápide. A inscrição naquela lápide continua sendo um dos detalhes mais pungentes e comoventes deste caso: garota desconhecida afogada. Serviu como um testemunho sombrio e silencioso de uma vida perdida e uma identidade apagada. A ideia de que sua família provavelmente a estivesse procurando, sem saber de seu trágico destino, apenas ampliou a tristeza. Sem o conhecimento dos investigadores e de sua família na época, a desconhecida de Pecos havia deixado para trás uma pista crucial, embora enigmática, sobre sua identidade. Quando sua autópsia foi realizada, 2 palavras foram documentadas como rabiscadas em seu pé direito: Joe e Lynn. Esse detalhe, inicialmente ignorado, ou talvez não totalmente compreendido, mais tarde se tornaria primordial. No final de 2014, quando seus dados foram inseridos manualmente no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, NAMIUS, os investigadores fizeram outra constatação surpreendente. Sua certidão de óbito listava sua idade como aproximadamente 19 anos. Essa aproximação sugeria uma possibilidade significativa de que a Jane Doe de Pecos fosse, de fato, menor de idade no momento de sua morte, adicionando mais uma camada de urgência à busca por sua identidade. No entanto, devido à grave falta de dados pessoais, ela permaneceu não identificada por décadas. A determinação em solucionar o caso Jane Doe de Pecos nunca esmoreceu de fato. Em agosto de 2019, o Departamento de Polícia de Pecos deu um passo significativo: exumou seus restos mortais. O objetivo era submetê-los a testes genéticos avançados, na esperança de conectá-la a familiares vivos. Seu perfil de DNA foi carregado em um banco de dados, mas considerando as muitas décadas que se passaram, uma correspondência direta se mostrou ilusória. O caso esfriou mais uma vez, aparentemente destinado a permanecer um mistério. Então, os investigadores perceberam que poderiam utilizar uma nova ferramenta poderosa: a genealogia genética. Essa técnica inovadora envolve a construção de árvores genealógicas usando correspondências de DNA de bancos de dados públicos, permitindo que as autoridades rastreiem linhagens familiares e identifiquem indivíduos desconhecidos. A estratégia deu resultado. Em março de 2021, uma correspondência familiar foi encontrada em um site de ancestralidade de DNA chamado Family Tree DNA. As correspondências mais próximas com Jane Doe de Pecos eram 3 irmãos do Texas. Ao examinar meticulosamente sua árvore genealógica, os investigadores conseguiram conectar Jane Doe de Pecos à família Hemme, de Salina, Kansas. A garota desconhecida afogada finalmente tinha um nome: Jolene Hemme. A irmã de Jolene, Joyce Hemme, foi a primeira a ser notificada da descoberta. Ela descreveu Jolene como uma garota tímida, e as 2 irmãs, com apenas 14 meses de diferença de idade, eram extremamente próximas na infância. Na época de seu desaparecimento, Jolene tinha um namorado bem mais velho,
de quem a família não gostava muito devido ao maltratamento que ele lhe dava. Joyce viu Joe Lane pela última vez em 1º de julho de 1966, poucos dias antes de seu corpo ser encontrado. A família a procurava incansavelmente desde então. Uma carta recebida por Joyce em 3 de julho adicionou outra camada intrigante ao mistério. Joyce: bem, eu me perdi. Vejo você em algumas semanas. Talvez Joe. A família acredita firmemente que esta carta não foi escrita por Joe Lane, principalmente porque ninguém na família jamais a chamou de Joe. Membros da família de Joe Lane agora suspeitam fortemente que o homem que estava com ela no motel seja o responsável por sua morte. O raciocínio deles é simples e convincente. Joe Lane não sabia nadar, o que torna altamente improvável que ela tivesse entrado na piscina por conta própria. Desde sua identificação, a certidão de óbito de Joe Lane Remy foi atualizada para refletir seu verdadeiro nome. Os investigadores declararam publicamente que ainda estão muito interessados em falar com o homem que se hospedou no motel com ela em 1966. A identificação de Joe Lane Remy trouxe um pouco de paz à sua família, mas a busca por respostas sobre seus momentos finais continua, alimentada pela esperança de que o homem que desapareceu possa um dia ser encontrado e responsabilizado. Processo número 5. Os assassinatos da Meia Laranja, Annette Schnee e Bob Joe Oberholzer. As serenas montanhas cobertas de neve de Breckenridge, Colorado, testemunharam um duplo assassinato assustador em 1982. Duas mulheres, Annette Schnee e Bob Joe Oberholzer, foram encontradas mortas, com seus corpos descobertos a quilômetros de distância e com 6 meses de diferença. No entanto, a polícia acreditava, com convicção inabalável, que as duas mulheres haviam sido mortas na mesma noite, pelo mesmo homem, e conectadas por uma pista assustadora e quase inexplicável: meias laranja. A trágica linha do tempo começou em 6 de janeiro de 1982. Bob Joe Oberholzer, uma vibrante jovem de 29 anos, saiu de casa em Alma às 7h15, pegando carona para seu trabalho como recepcionista na oficina de conserto de eletrodomésticos de seu marido, Jeff. Jeff e Bob Joe estavam casados há 4 anos e meio e moravam a 22 quilômetros de onde o corpo de Bob Joe seria encontrado. Às 18h20, Jeff recebeu um telefonema de Bob Joe. Ela estava tomando uns drinks com amigos depois do trabalho. Ele se ofereceu para buscá-la, mas ela recusou, garantindo que pegaria uma carona para casa. Jeff preparou o jantar e esperou. Acabando por adormecer, acordou por volta da meia-noite e descobriu que sua esposa ainda não havia retornado. Preocupado, ele dirigiu até Breckenridge, onde os amigos de Bob Joe confirmaram que ela havia saído do bar por volta das 19h30, presumindo que ela tivesse pegado uma carona. Quando Jeff relatou seu desaparecimento, a polícia inicialmente o avisou que era muito cedo para registrar um boletim de ocorrência. Ele voltou para casa e a espera angustiante continuou. Na manhã seguinte, um fazendeiro a 48 quilômetros de Breckenridge fez uma descoberta surpreendente. A carteira de motorista de Bob Joe estava em sua propriedade. Enquanto Jeff e 2 amigos se dirigiam para recuperá-la, encontraram algo azul em um campo coberto de neve. Era a mochila de Bob Joe, a que ela sempre carregava. Ao lado dela, havia uma de suas luvas respingada de sangue e vários lenços de papel ensanguentados. Os amigos de Jeff imediatamente ajudaram a organizar a busca. 2 horas depois, a pouco mais de 24 quilômetros de onde sua mochila foi encontrada, encontraram o corpo sem vida de Bob Joe. Ela havia sido baleada 2 vezes. As chaves de sua casa
foram encontradas no local. Na cena do crime de Bobbie Joe, a polícia encontrou 3 pistas particularmente intrigantes. As únicas pegadas perto do corpo eram as dela. Um cordão de plástico estava amarrado em um de seus pulsos e uma única meia laranja estava por perto. No mesmo dia em que o corpo de Bobbie Joe foi encontrado, outra mulher, Annette Schnee, uma garçonete de 21 anos de Frisco, Colorado, foi dada como desaparecida. Assim como Bobbie Joe, Annette frequentemente pegava carona para ir e voltar do trabalho. As semelhanças impressionantes entre os casos levaram a polícia imediatamente a conectá-los. Os investigadores, inicialmente, questionaram Jeff Oberholzer sobre Annette. A princípio, ele negou conhecê-la. No entanto, depois de ver sua foto no noticiário, ele se lembrou de tê-la buscado uma vez quando ela estava pedindo carona, entregando-lhe seu cartão de visitas. Ele afirmou que não a viu nem teve notícias dela desde então e negou qualquer envolvimento em seu desaparecimento ou na morte de Bobbie Joe. A ligação assustadora entre os dois casos tornou-se inegável em 3 de julho de 1982, 6 meses após o desaparecimento de Annette. Seu corpo foi descoberto a 21 quilômetros de onde o corpo de Bobbie Joe havia sido encontrado. A polícia ficou chocada com a descoberta. Annette estava usando a mesma meia laranja encontrada perto de Bobbie Joe. Consolidando ainda mais a conexão, o cartão de visita de Jeff Oberholzer foi encontrado dentro da carteira de Annette. O principal suspeito imediatamente se tornou Jeff Oberholzer. As autoridades tentaram construir um cenário para os terríveis eventos de 6 de janeiro. Acreditavam que Annette Schnee foi vista pela última vez em Breckenridge, por volta das 16 horas, conversando com uma mulher de cabelos escuros não identificada. A polícia teorizou que, por volta das 17 horas, Annette saiu para pegar carona para casa. Acreditava-se que o suspeito a pegou e a levou 32 quilômetros ao sul de Breckenridge, levando-a por uma pequena estrada sem saída, onde a agrediu em seu veículo. Enquanto se vestia, ela inadvertidamente deixou para trás uma de suas meias laranja. Ela então tentou escapar e foi baleada nas costas durante a fuga. A polícia teorizou que o suspeito, então, dirigiu de volta para Breckenridge e encontrou sua segunda vítima, Bobbie Joe Oberholzer. Ele levou Bobbie Joe 16 quilômetros ao sul de Breckenridge, até um mirante panorâmico, onde tentou agredi-la. Bobbie Joe conseguiu escapar do veículo e, ao fazê-lo, a outra meia laranja provavelmente caiu. O suspeito, então, a perseguiu pela rua e atirou 2 vezes quando ela se virou. O fato de Jeff Oberholzer conhecer as 2 vítimas pareceu à polícia ser mais do que mera coincidência. 2 meses após a morte de sua esposa, Jeff fez o teste do polígrafo e passou. Desde o início, Jeff manteve um álibi consistente. Alegou que estava em casa visitando um amigo no momento das mortes. Por quase 9 anos, esse amigo não foi localizado. Então, em dezembro de 1990, o amigo finalmente reapareceu e foi interrogado. Ele confirmou ter estado na casa de Jeff, mas a data da visita não coincidia perfeitamente com a dele. Apesar dessa discrepância, Jeff Oberholzer manteve consistentemente sua inocência, argumentando que o agressor tinha que ser alguém conhecido de Bobbie Joe, já que ela não teria saído com um estranho, especialmente quando ele próprio se ofereceu para buscá-la. Durante anos, presumiu-se que o sangue encontrado nas luvas de Bobbie Joe e nos lenços de papel perto de sua mochila fosse dela. No entanto, no início da década de 1990, testes de DNA revelaram um detalhe crucial. O sangue pertencia a um homem. Testes posteriores confirmaram que não era o sangue de Jeff. Isso, juntamente com o álibi de várias testemunhas,
finalmente inocentou Jeff Oberholzer como suspeito. A polícia, então, investigou outros suspeitos. Um deles era Thomas Edward Luther, um motorista de táxi que, em fevereiro de 1982, pegou uma carona em Breckenridge e a espancou e agrediu. Enquanto estava preso, ele teria se gabado de ser responsável pelas mortes. Sua namorada também alegou que ele não voltou para casa na noite dos assassinatos, e ele mentiu para os investigadores, alegando que estava no trabalho. Outro suspeito era Tracy Petrocelli, que matou sua noiva em 1981 e embarcou em uma onda de crimes por vários estados. Durante esse período, ele se hospedou no local de trabalho de Annette, o Holiday Inn em Frisco. No entanto, o DNA de nenhum dos suspeitos correspondia às evidências da cena do crime. Décadas depois, Alan Lee Phillips é preso. O caso arquivado perdurou por décadas, uma dor persistente para as famílias e a comunidade policial. Então, em 24 de fevereiro de 2021, ocorreu um avanço monumental. Alan Lee Phillips, um homem de 70 anos, foi preso e acusado pelas mortes de Annette Schnee e Bob Joe Oberholzer, além de acusações de sequestro e agressão com arma letal. Ele está atualmente detido sem direito à fiança. A chave para essa prisão tão aguardada foi a genealogia genética, a mesma ferramenta poderosa que ajudou a solucionar o caso Jane Doe em Pecos. Essa técnica forense avançada ligou o DNA encontrado nas cenas do crime diretamente a Phillips. Os investigadores também suspeitam que ele possa estar envolvido em outros crimes não resolvidos no Colorado, sugerindo um padrão mais amplo de comportamento predatório. Tragicamente, alguns dos familiares mais próximos de Bob Joe não viveram para ver esse dia. Seu irmão, Kelly, e seu pai, Thomas, faleceram antes de descobrir quem foi o responsável por tirar sua vida. A prisão de Alan Lee Phillips finalmente oferece um vislumbre de esperança para as famílias sobreviventes, fornecendo respostas que eram buscadas há quase 4 décadas e demonstrando mais uma vez o incrível poder da tecnologia de DNA em desvendar os casos arquivados mais persistentes. Isso conclui o vídeo de hoje. Espero, sinceramente, que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para se manter atualizado. Se não tiver certeza do que comentar, basta deixar um 555 para que eu saiba que você assistiu até o final. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique ligado.